E o Flamengo também se classificou para a final da Copa do Brasil, mas olha, teve gente que saiu muito irritado, viu? Quem é o Cineme para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti? O que ele entende mais de futebol do que a gente? Você vai ver aqui as declarações do Sampaoli, o Fabrício Bruno, jogadores também falaram. Renato Gaúcho falou sobre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e arbitragem. E o Marcos Braz falou sobre a punição dos jogadores que se envolverem em briga. Vou te mostrar isso e muito mais no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e ficar ligado em tudo que acontece também fora de campo. Depois do jogo, o Sampaoli falou da forma que ele montou o time para enfrentar ali o Grêmio e garantir a vaga do Flamengo na final da Copa do Brasil. Porque Pulgar é um volante fixo que nos dá muito equilíbrio, que quando ele jogou en un time tuvo mucha compensación y mucho juego de inicio. Entonces opté por él porque él dejó el lugar por una lesión y sinceramente para mí él es muy importante. Mire, en el éxito o en los momentos como hoy en el gol que nos daba la posibilidad de clasificar, la unidad es importante, más importante cuando las cosas no salen. En la vida, en fútbol, normalmente las cosas salen menos de los que salen más. Entonces ahí se ve realmente el ser humano, cuando realmente las cosas no funcionan. Cuando las cosas van bien, cuando se hace un gol, el festejo es normal. Si seguramente la soledad del entrenador en la derrota hubiera acontecido hoy también. Creo yo que la decisión del entrenador en la toma de decisiones está vinculada a un área que es la proyección. La ejecución es otra área en la cual yo no llego ahí. Yo tengo una forma de entrenar, de jugar, la cual Otimi está intentando, a veces puede, a veces no puede, por la transición que nosotros estamos teniendo en Flamengo después de una gran crisis antes de mi llegada. Entonces, puede suceder como no puede suceder, pero estamos intentando de todos los lugares. Estamos tratando de convencer a un grupo de futbolistas que juegue de una determinada manera. Y eso alguna vez lleva tiempo, alguna vez acontece rápido e a vezes não acontece jamais. É claro que além de falar do Flamengo, o Sampaoli também comentou sobre o São Paulo de Dorival Júnior, que vai ser o seu adversário na final. Jogaço, hein? No, a mí no me genera presión que enfrentar a Dorival porque haya ganado un título con Flamengo. Sí me genera tensión el hecho de que Dorival tenga un time extremadamente competitivo. Hoy me tocó ver un pequeño lapso de juego de Sao Paulo con Corinthians y realmente fue muy superior. Entonces, seguramente va a ser una llave muy difícil, pero bueno, es una final en la cual para mí es importante disputar una final con Flamengo dentro de un mes. O Fabrício Bruno foi perguntado ali sobre a confusão entre Gerson e o Varela e ele acabou dando a opinião dele ali, se liga só. Faz parte do futebol, é igual eu falei, o clube já se manifestou, eu não tenho nada a falar sobre isso, então bola pra frente e dá sequência na temporada, temos 2 jogos da final para disputar e 19 jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que o pensamento daqui pra frente tem que ser isso, o que aconteceu ontem já tá no passado, é bola pra frente e seguir de cabeça erguida. Primeiro, parabéns pela classificação. Foi construída parcialmente lá e hoje foi ratificada. Mas algo que tem chamado bastante atenção, para além do parabéns, é que o time não vem jogando muito bem. Aconteceu o que aconteceu na Libertadores, a eliminação, aquela derrota por 3-0 para o Cuiabá, contra o time considerado reserva do São Paulo, empate no finalzinho, e hoje também tomou um relativo sufoco. Por que o Flamengo caiu de produção? Não vejo assim. Turbulência na temporada você vai passar, é normal. Passamos por um momento difícil no início da temporada, depois engrenamos, passamos um pouco agora de novo. Muitas das vezes é um pouco até difícil de falar, né? Nós uma equipe bastante qualificada e uma hora ou outra vai oscilar e é o que eu falo. O orçamento do nosso clube ele não entra em campo.
Infelizmente, eu tive um treinador que ele falava que a diferença entre a Série D e a A era só financeira, porque a vontade tem que existir em ambas as séries. Então é paciência, talvez colocar as coisas em dia, acalmar um pouco. O Flamengo é um clube que você tem que sempre vencer, e quando você tem um deslize as coisas não, muita viram um furacão em cima da gente, então a gente não tem a gente fala que não pode deixar as coisas de fora entrar para dentro para não atrapalhar nosso ambiente. Então é ter a cabeça erguida, seguir em frente, porque com fé em Deus vem coisa boa aí no resto da temporada. Quanto à punição que está sendo cobrada para os jogadores, já que no caso do Pedro, o jogador acabou suspenso, no caso do Gabigol por indisciplina também, os jogadores Gerson e Varela foram para o jogo normalmente e o Marcos Braz falou se vão ou não ser punidos. Da última vez que eu falei contigo aqui no domingo, de evento fora da curva que aconteceu no Flamengo, agressão, e agora de novo uma agressão no dia a dia do Flamengo. A nota da diretoria falava em entrevero, os jogadores consideram algo normal de dia a dia. Queria que você falasse com o torcedor do Flamengo o que preocupa assim essa situação. É a posição dos jogadores. Os jogadores acham e têm a certeza que foi evidente que isso não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, o treino bem acirrado, foi isso que aconteceu. Minha posição é dos jogadores. Diante disso não vai ter nenhuma punição para os atletas que se envolveram na briga? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente vai comemorar a classificação, mais uma classificação para uma decisão de um título importantíssimo. Eu acho que um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, que tem uma importância para o clube também muito grande, vaga na Libertadores direto, não que a gente esteja preocupado com alguma outra situação, não é isso, mas ela te proporciona muita coisa, isso que interessa, é treinar e ter o Flamengo treinado para esses próximos 30 dias aí, para a gente ter uma final aí, vai ser uma final bonita, uma final contra um clube que é histórico, um clube da história do São Paulo. Eu acho que vai ser uma final muito bonita para o futebol brasileiro. Quem não podia deixar de falar, claro, era o Renato Gaúcho. Primeiro, sobre a arbitragem, detonando o CNM. Você mandou bem mesmo. É difícil saber das regras. É difícil. Eu vi no vestiário o nosso lance, vocês podem ver, diante do Bahia, no primeiro jogo das quartas pela Copa do Brasil, um lance muito pior do que a gente viu hoje aqui, não foi pênalti. Aqui contra o Flamengo nós perdemos o jogo 3-0, não sei quanto estava o jogo, pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Fabrício falou, foi pênalti naquele jogo, e hoje ele mesmo falou, o zagueiro do Flamengo, não foi pênalti, então foi pênalti. Quando você fala assim, é difícil de entender as regras, se eu que vivo do futebol, não entendo algumas regras, não é que eu não entendo de algumas regras, fica difícil de entender algumas regras. Então é muito fácil, vem o CNM e fala, não, aqui foi pênalti, aqui não foi. Quem é o CNM para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti? O que ele entende mais de futebol do que a gente? Ele foi árbitro, ele é um ex-árbitro, eu sou ex-jogador. Então a pergunta que eu faço para ele é o que ele entende mais de regra do que eu? Aliás, diga de passar de regras, está difícil de entender, né? Porque se vê num jogo é pênalti. O mesmo lance no outro jogo não é pênalti. Um lance ajustado aqui pro Flamengo contra o São Paulo no pênalti, seguiu o lance. Eu não estou discutindo quem tá certo, quem tá errado, não estou puxando sardinha para um lado e para o outro, não. O lance que originou o pênalti pro Flamengo, o lance ajustado, foi o mesmo lance nosso contra o Fluminense, do gol anulado. Lá o gol foi anulado. Aqui deu sequência no lance. Então, o CNM fica... Não, ele vê lá, discute, fala, esse lance aqui foi pênalti. Não, esse lance aqui não foi pênalti. Quem é ele para falar isso? Ele pode dar a opinião dele, agora ele tem que escutar quem entende de futebol também. Se ele entende de regras, nós que vivemos do futebol, entendemos também. Ou mais do que ele, porque nós somos jogadores também. Ex-jogadores. Então não adianta, é muito fácil chegar lá, não tem ninguém do lado para bater nele. Bater que eu digo com palavras. Não, aqui foi pênalti sim, você não está falando que não foi. É muito fácil, pegar lá, televisão, vem cá, deixa eu ver esse lance. Não, esse lance não foi pênalti. É difícil de ver ele falar que um lance que foi pênalti. Sempre a arbitragem está certa para ele. Sempre a arbitragem está certa para ele. Mas é gozado que numa partida o mesmo lance é pênalti, no outro lance não é pênalti.
Vai entender. Os jogadores me perguntam, Renato, que regra é essa? É aqui, se eu faço isso, é pênalti ou não? Eu falei, liga lá pro CNM. Depende do final de semana, depende de qual é o jogo. É difícil. Fica difícil de entender, entendeu? Eu não estou nem reclamando do pênalti de hoje. Não estou nem reclamando, mas eu vejo todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e Série B. Eu vejo cada lance que aqui é pênalti, lá não é pênalti. Fica difícil de você entender as regras. E olha que eles têm as ferramentas, hein? Imagina se tem as ferramentas. Mas ele é o dono da verdade, né? Ele é o dono da verdade. Você me fala o seguinte, então, quando você for opinar sobre isso aqui, é pênalti ou não, leva 3, 4 treinadores com você e deixa eles opinarem também. Lado a lado, ao vivo. Vamos discutir as regras. Vamos discutir. Deixa os treinadores, ou os capitães dos times, falarem também. Lado a lado, ao vivo. Aí você vai falar e quem tá do outro lado, quem tem também vai falar. E depois o Renato Gaúcho também comentou que o Grêmio não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro não, segue firme em busca do Botafogo. Bom, você falou bem as 2 decisões, mas você esqueceu da terceira decisão numa semana, que é domingo contra o Santos. Então o Grêmio tem 3. O terceiro jogo no domingo, são 3 decisões. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são decisivos, não é só pro Grêmio não, mas é para todo mundo. Só que entre o Fluminense e o Santos nós tínhamos a outra partida, que nós jogamos hoje diante do Flamengo. Um jogo muito corrido, muito pegado, a gente já sabia. Qual é o campeonato que o Grêmio está disputando? O Grêmio está disputando agora todas as fichas no Campeonato Brasileiro. Muita gente está falando que o Botafogo já é o campeão brasileiro. Bom, cada um tem sua opinião. Ele tem uma grande vantagem sobre os demais, sem dúvida alguma. Mas o segundo turno vai começar domingo. Então tem muita coisa para acontecer. No futebol eu já vi muita coisa. Então o campeonato do Grêmio é a gente sim. A gente espera ainda brigar pelo título. Se não for possível, uma vaga direta na Libertadores. Todo mundo busca o título, todo mundo busca a vaga na Libertadores, mas o Grêmio não pensa diferente. Até porque agora, como você mesmo falou, nós só temos o Campeonato Brasileiro e vamos mirar totalmente esse título. Está longe, está um pouco difícil, mas não é impossível. E vamos procurar buscar o máximo de pontos para ver se a gente consegue uma vaga na Libertadores, que é também o nosso objetivo. Mas e aí, o que você achou? Quem vai ser campeão da Copa do Brasil? O Renato tem razão em falar que tem chance no Brasileiro? Deixa aqui nos comentários sua opinião, não esquece também do like no vídeo. E quanto a mim, você já sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!